Vou falar um pouco desse ano. A campanha se concentrou em algumas propostas. E a gente tem até no site Quanto Custa o Brasil para você. É só entrar lá no site que o site vai ter diversos artigos, a lista dos tributos, vai ter até um programa em que o cidadão pode colocar lá, quando for fazer uma compra, qualquer tipo de compra, celular, geladeira, casa, fogão, ele pode colocar esse item e colocar o valor do tributo, e no final vai tá saindo lá qual é o custo do tributo e percentualmente quanto que ele está pagando de tributo, né? Demonstrando aí uma necessidade que a gente tem aí no país de ter uma maior transparência fiscal, o que já ocorre com diversos outros países. É lógico que só ter uma transparência não vai adiantar em nada, mas o fato de haver uma transparência já conscientiza o cidadão de que alguma coisa tem que ser feita. E se alguma coisa tem que ser feita, não adianta ir pelo caminho da sonegação. Sonegação é o caminho mais fácil, né? É necessário que a gente intervenha para mudar essa dinâmica existente no país. Então, a primeira proposta que a gente tem é a necessidade de uma simplificação do sistema tributário nacional. Hoje a gente sabe que o sistema tributário nacional é um sistema complexo, aí dividido a competência tributária entre os diversos entes, União, Estados e municípios, além de uma grande legislação tributária infraconstitucional através aí das INs, né? As INs, até há diversas críticas nesse sentido, acabam fazendo o papel da legislação, né? Subtraindo o papel um pouco do legislador. E dentro desse aspecto de simplificação do sistema tributário, seria uma medida eficaz, né? Eliminar o número de tributos sobre consumo, né? Substituindo sobre o imposto sobre valor agregado. E a gente já tem diversas propostas em tramitação nessa casa tratando dessa matéria. Uma outra proposta é a necessidade que nós temos de redução da carga tributária, principalmente saindo a carga tributária do consumo para o patrimônio e a renda, e também a diminuição da carga tributária sobre os produtos essenciais. E nesse pormenor eu gostaria de citar um projeto apresentado recentemente, inclusive um dos autores, o deputado Amaury Teixeira, que é a redução da carga tributária sobre a cesta básica. E hoje essa é uma necessidade essencial, deputado, para o país, né? Apesar de nós termos essa sensação de que é necessário tributar, diversos produtos que constituem a cesta básica ainda continuam tendo uma carga tributária elevada. Um exemplo aqui, bem rápido, é a água. A água tem cerca de 33% de tributação. A carne tem 20% de tributação. Então, a gente verifica que, mesmo sendo bens essenciais para o consumo, né, para o consumo cotidiano, para a sobrevivência básica da vida, né, acabam incidindo uma tributação, apesar de não ser tão elevada quanto diversos outros tributos, mas que mesmo assim acabam provocando uma elevação do preço nesses produtos. Uma outra proposta nossa se refere à necessidade de regulamentação do IGF, e aqui a gente tem o deputado Chico Alencar, que também tem uma proposta nesse sentido. E como dito pelo doutor Souto, muitas vezes o IGF provoca debates mais acalorados e apaixonados por diversos setores, né, da população como um todo. Mas eu gostaria de fazer um contraponto nessa questão do IGF. A lei de responsabilidade, a União, quando editou, né, a Câmara dos Deputados, né, e o Senado, né, o Congresso Nacional, quando deliberou sobre a lei de responsabilidade fiscal, implementou um dispositivo que lá fala concretamente que a União vai deixar de fazer transferências voluntárias se os estados e os municípios não exercerem toda a sua competência tributária impositivamente. E aí eu pergunto, a União exige que os estados e municípios implementem sua competência tributária e a gente tem o IGF passados 23 anos da Constituição e aí a União ainda não efetivou a cobrança desse tributo. Então, a gente, como estudioso do direito, tem que trazer essas incongruências, porque a gente sabe que
o sistema do direito, né, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de uma maneira sistemática. Então, se há um comando legal exigindo que os entes, no caso, todos os entes federativos, principalmente dirigidos aos estados e municípios, implementem toda a sua competência tributária, é necessário que a União também faça o seu dever de casa. E por isso que a gente traz aqui também essa proposta de regulamentação do IGF. Uma outra proposta é a criação de mecanismos comprometidos com a maior transparência fiscal. E a gente tem um projeto tramitando nessa casa que veio do Senado, do senador Renan Calheiros, colocando a necessidade de se especificar nas notas fiscais, né, e nos produtos qual que é o custo do tributo, para assim a gente verificar a incidência de cada tributo em cada produto, né, e cada serviço, com uma maneira de dar uma maior transparência fiscal, uma maneira também do cidadão cobrar, né, a prestação de serviço, né, a contraprestação necessária por parte do Estado. Uma outra proposta nossa é a criação de um programa de educação fiscal, né? É necessário a gente ter uma educação fiscal desde o ensino básico, na questão da tributação e na conscientização coletiva. E aí a gente ressalta aqui que o Estado do Rio de Janeiro já está implementando um programa de educação fiscal através de um jogo que nosso site lançou, que é o jogo da formiga, em que a formiga sai para fazer uma compra de produtos e serviços e ela vem discriminando o valor de cada produto e cada serviço e o valor e porcentagem do tributo que ela está pagando. Essa conscientização é necessária no sentido de que demonstrar que é necessário, o Estado necessita de recursos para serem arrecadados para fazer efetivar a prestação de todos os serviços, né, que a Constituição demanda que o Estado preste. E nesse pormenor também a gente tem uma cartilha, Manual do Contribuinte, lançado pelo Simprofaz, já tem 3 anos aí, que ela trata de toda a relação entre o contribuinte e o fisco. É necessário que essa relação seja transparente, né, que a gente demonstre de maneira bem clara quais são os direitos do cidadão, né, e quais são os deveres. Uma outra proposta uma proposta ligada à carreira de Procurador da Fazenda Nacional é a necessidade do combate à sonegação. E para isso a necessidade de valorização da carreira do Procurador da Fazenda Nacional e reestruturação do órgão, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão que faz a arrecadação dos créditos. E os dados demonstram que se a cada R$1 investido temos um retorno de R$54, quer dizer que se a gente investir mais, a gente vai ter um retorno maior. E é necessário ter uma consciência que hoje a gente tem um estoque de dívida ativa da União que chega perto de R$1 trilhão. Mas esse problema não é um problema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é um problema que precisa ser enfrentado no sentido de estruturação do órgão, porque quanto mais esse órgão continuar sendo limitado às suas funções e não sendo estruturado da maneira devida, nós vamos ter uma dinâmica, uma continuidade de dinâmica de aumento da dívida ativa da União. E ninguém quer que isso aconteça, porque se todos pagarem, como citado aqui pelo deputado, todos vão pagar menos. Então, se a gente dotar o órgão de determinadas estruturas, poderemos estar diminuindo esse estoque de dívida ativa da União, que tem se fazido crescente aí no decorrer dos anos. Eu queria dizer que o site, né, Quanto Custa o Brasil para Você, está trazendo diversas propostas que estão em trâmite nessa casa, que a gente entende que, se implementadas, vai contribuir para ter uma melhor distribuição de renda e contribuir para ter uma melhor justiça social e uma justiça fiscal. Com essas palavras, eu encerro aqui a minha manifestação, deputado. Gostaria de agradecer aí a presença de todos os parlamentares, em especial o deputado Paulo Rubens Santiago, que convocou essa audiência pública aqui para hoje, para a gente debater esses temas importantes aqui para o país, e a gente vê que todos aqui deram uma contribuição no sentido de trazer alguma proposta, uma discussão
sobre projetos que podem apresentar melhorias para a população brasileira. E eu queria conclamar todos aqui, agora a gente vai ter uma marcha em frente ao Congresso Nacional, uma marcha simbólica, a Marcha das Formigas, no sentido de trazer aí, apresentar os principais projetos que nós entendemos como relevantes aí para provocar uma melhor distribuição de renda, ter uma melhor justiça fiscal, uma melhor justiça tributária para o país. Dito isso, encerro aqui a presente sessão.